A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Irmãos, estou fazendo esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E peço que você abra o coração para esta palavra. E eu peço que o Senhor possa abrir teu entendimento. Irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Essa palavra é uma palavra, para muitos é uma palavra muito forte, vamos se dizer assim, é uma feijoada. Mas é uma palavra que ela abre o entendimento de muitas pessoas. Há muito tempo, essa palavra ela não veio simplesmente porque eu assisti vídeos, porque eu vi coisas, vi pastores pregando. Não. Essa palavra, alguns anos atrás, eu até comentei com meu irmão, falei, meu irmão, eu tenho ficado muitas noites acordada e Deus ele me faz ler muito Apocalipse e o livro de Daniel. Deus ele me coloca, ele me leva assim em lugares, me mostrando coisas que em Apocalipse, eu ando em Apocalipse, eu vou lá em Apocalipse 13, Apocalipse 12, Apocalipse 9, Apocalipse 20, Apocalipse 19, e eu fico mostrando uma revelação, Apocalipse 16, e aí tudo como se fosse um quebra-cabeça, e Deus mostrando para mim algo tremendo. Apocalipse 13, Apocalipse 14. Irmãos, e o livro de Apocalipse é um livro muito... Eu posso falar, quem leu, quem lê e estuda o Apocalipse, não é um livro fácil para ser interpretado espiritual. Tem que ser revelado o espiritual mesmo, para a gente entender, para testificar com as coisas dessa terra, para fazer sentido realmente porque é um livro muito eu já fui procurar porque é um livro tanto misturado, às vezes é um assunto, está falando desse mesmo assunto lá no primeiro, vai lá por último, é tudo misturado. Por quê? Foi um livro que não é qualquer pessoa, não sou melhor que ninguém, outras pessoas não é melhor que ninguém. Deus é melhor do que nós todos. É Ele que nos ensina, é Ele que sabe de todas as coisas. É o Senhor Jesus Cristo. Então, preste atenção. O que o Senhor ele quer nos ensinar através dessa palavra é uma mensagem que eu quero focar 2 capítulos que falam do mesmo assunto. Mas se você for em outros livros, outros capítulos de Apocalipse, você vai entender também, vai falar do mesmo assunto. Mas eu vou focar só nesses 2. E vou trazer um pouco em Daniel, mas eu não vou ler muito em Daniel, mas eu quero que você, para não ficar muito grande esse vídeo, mas para que você estude Daniel e faça essa comparação, que você vai ver que essa revelação ela é muito clara quando você estuda o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E muitas vezes as pessoas elas não acreditam, muitos duvidam. A gente vê até pastores aí, que é grande conhecido na mídia, acaba afirmando que não existe, isso não é dessa forma. As pessoas estão equivocadas, lê Apocalipse, mas estão equivocadas, falando sobre o chip, falando sobre a marca da besta, falando sobre a imagem da besta. Então é sobre 2 pontos, imagem da besta e marca da besta. São pontos diferentes, Como também existe a marca do Espírito, Quando o selo do Espírito. É diferente, é totalmente diferente o que a Bíblia fala. Então dentro de contextos diferentes, só que eles tentam trazer isso para poder tentar confundir. E não é bem assim. Se você buscar em dicionários bíblicos, eu tenho dicionários buscando ali conhecimento, ver o que realmente significa aquela palavra, a tradução daquela palavra, e no foco que está... Eu tenho uma Bíblia que chama-se Palavra-Chave. Você estuda aquele ponto, ela mostra o que quer dizer aquela palavra naquele versículo, qual o sentido que está sendo falado. Então não tem erro. Você vai buscar, você vai ver que realmente o que Deus revelou faz muito sentido, e eu e você não podemos brincar com isso, porque é muito sério. O que está em jogo é o quê? É a nossa fé. É como eu e você temos que estar preparados, a nossa vigilância. Porque todos os dias nós temos que estar vigilantes, porque nós não sabemos o dia da manhã, como a Bíblia ensina. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Ele é eterno.
tanto faz. O dia de ontem como o dia de hoje e o dia da manhã. Todos os dias para Deus é como 1000 anos, porque Ele é eterno, Ele é o dono do tempo. Mas para nós não, 1 minuto, 1 segundo, 1 milésimo já faz diferença. Nós temos que aproveitar cada minuto, cada momento e agradecer a Deus, estar vigilante e apercebido diante de Deus. Amém? E eu quero trazer aqui no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 13. O foco dessa palavra é a imagem da besta e o sinal da besta. O que quer dizer a imagem da besta e o sinal da besta? São pontos diferentes. Agora você preste muita atenção. Você vai ler na Bíblia e você vai fazer uma análise no mundo, na política e no mundo religioso. Você vai olhar para as igrejas de hoje, você vai olhar para as religiões de hoje, você vai olhar para o cenário político mundial hoje. O propósito. Qual é o propósito da política? O propósito hoje que está acontecendo dentro das igrejas, muitos acontecimentos estranhos, totalmente antibíblico, totalmente fora de texto e de contexto. A gente olha para muitas igrejas, muitas religiões e fala, não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, está totalmente fora. Aí muitas pessoas falam, mas não tem igreja e religião certa, é tudo igual, temos que parar de criticar uma do outro, nós temos que parar de criticar um ao outro, nós temos que fazer o bem para o próximo. Preste atenção, aonde vai ter um segredo nisso aí. Porque muitas religiões hoje elas estão se unindo? Porque muitos estão falando assim, não vamos parar de julgar, é só esses cristãos aí, esses crentes que ficam julgando as outras religiões. Por isso, você vai ver, se você fizer uma análise no mundo, qual é a única religião que é perseguida? As pessoas são perseguidas e mortas por causa da religião. Você vai ver que é o cristão. Por que isso? Porque o cristão é o que julga, cristão é o que aponta, cristão é o que quer ser melhor do que o outro. Preste atenção que você vai aprender por quê. O porquê o cristão ele é diferente. Para muitos que não sabem, que acham que o cristão, o verdadeiro cristão, que guarda a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira doutrina de Cristo, o porquê ele é perseguido, você vai entender nessa palavra aqui. Amém? Apocalipse 13, eu vou ler do Apocalipse 13 a partir do 20. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Diz assim: e deu à luz a um... Tá no 12, é no 13. E foi-lhe dado uma boca para blasfemar. E foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, línguas e nações. E a adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém for levado em cativeiro, seja preso, em cativeiro irá. Se alguém for morto, a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Olha que tremendo aqui. Aqui está falando do anticristo. Se você ler em Apocalipse 13, 1, vai ver que o título aqui vai dizer, mas em outras bíblias diferentes, a besta que sobe do mar.
Fala que o dragão que sobe do mar, em outras versões. Aqui fala da libertação do anticristo, do próprio espírito de Satanás, como está escrito lá em Apocalipse 16. Eu não vou estender muito essa pregação, mas se você ler em Apocalipse 16, 13, você vai ver que o dragão foi liberto. Secou-se o rio Eufrates e ali foi liberto, foi preparado o exército de Satanás para a grande batalha. Quem ele vai usar? Ele vai usar uma besta, seja um líder, um homem usado por Satanás que vai exercer um poder, que vai... Esse poder na terra toda, ele tem uma liberdade muito grande. E nós sabemos quem é esse aí. Que entra em qualquer país, que ele é envolvido tanto no religioso como no político. Eles dão tanta ordem no religioso como no político. Eu e você já sabe quem é. Que há muito tempo, desde lá de trás de Jesus, quando Jesus, eles matavam muitos cristãos, eles viram que quanto mais matava, mais cristãos apareciam. Aí o que eles fizeram? Eles se infiltraram. O que eles fizeram quando eles se infiltraram dentro do cristianismo? Eles tiraram a Bíblia. Tiraram a Bíblia das pessoas. Tiraram o conhecimento das pessoas. Então Jesus fala: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E em Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: meu povo, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, tirou as Escrituras do povo. E Jesus também diz lá em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se tira a Bíblia, as Escrituras Sagradas do povo, vem gerações e gerações sem conhecimento, comendo aquilo que eles dão. Por isso que tem muitas pessoas nessas religiões enganadas hoje, até hoje, não sabe nem adorando tudo quanto é tipo de ídolos, de imagens, sem saber o que está fazendo. Mas Deus ensina bem claro. Por isso que é um privilégio eu e você ter esse conhecimento aqui hoje, porque nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta através do Espírito Santo de Jesus Cristo, de Deus, né? Através de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Então vamos prestar atenção que o Senhor quer falar conosco. Aqui a Bíblia diz que foi o Satanás usar uma pessoa, um homem na terra, que ele blasfemaria, ele ia começar a blasfemar contra Deus e contra as coisas celestiais. E a gente vê aí, tem vídeos, tem ensinamentos que a gente vê aí nas redes sociais, aí, vídeos que líder religioso poderoso aí fala que Deus falhou, fala que Jesus é filho de Lúcifer. Isso é blasfêmia. Isso é blasfemando diante do mundo inteiro. Nós estamos vendo. Preste atenção que o Senhor está nos ensinando. E a Bíblia está dizendo que vai ser dado o poder para ele fazer guerra contra os santos, contra o povo de Deus. Como que vai ser essa guerra? Por isso que nós temos que levar muito a sério a palavra grande tribulação. Existe um sistema mundial usado por esses satanás, por esses demônios que estão usando homens poderosos, que vai usar, que nós estamos diante dos nossos olhos, que estão blasfemando de Deus, na cara dura aí. E eles fizeram o maior projeto, que eu e você vai entender o que significa a imagem da besta. Vamos continuar. E aqui no versículo 8, diz que toda a terra vai adorá-lo, vai se prostrar diante dele, vai aceitar, aqui está falando que vai aceitar o sistema deles, vai aceitar as ordenanças deles, os decretos deles, vão concordar. Por quê? Não vai ter, acha que não vai ter saída, vai ser obrigado. Só que aqui a palavra diz que os que vão aceitar são aqueles que verdadeiramente não creem em Jesus. São os que não têm uma fé afirmada em Cristo, na rocha. Esses que são os que não vão ter o nome escrito no livro da vida. Então os que não aceitar realmente a palavra de Deus para poder resistir esses dias maus, esses dias terríveis, eles não vão conseguir ficar firme, ele vai acabar se prostrando e aceitando esse sistema de Satanás usando esses líderes.
tanto político como religioso. Um precisa do outro. E está diante dos nossos olhos. E nós vamos aprender. E no versículo 8 diz mais os... Aqui vai dizer. No versículo 9. Se alguém tem ouvido... Perdão, no versículo 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida. Do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ao 9. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém tem ouvido, ouça. No 9. E o 10. Se alguém for levado preso, é necessário que você e eu, como servo de Deus, nós vamos ser presos por não concordar com o sistema do anticristo mundial. Presta atenção. Poderemos ser preso por professar Cristo, ser cristão, não concordar com a mentira, com o engano de Satanás, usando essas leis aí que vai contra tudo que se chama Deus. Contra o verdadeiro cristão, o livre, o liberto. E também os que forem mortos, a espada vai ter que ser morto. É forte essa palavra. O que nós aprendemos com essa palavra? E não é novidade que os cristãos vêm morrendo de muitas e muitas, desde a época de Cristo. Cristo foi o primeiro e até os profetas, porque defender a verdade, a justiça de Deus, defender a fé e no verdadeiro Deus, que é a verdade, é o amor verdadeiro, o amor que tudo suporta, um amor que não é leviano, um amor falso como o mundo. O amor do mundo é falso. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou o respeito, acabou o amor. Hoje a gente vê que não tem amor nem entre a família. São poucos ainda. E a maioria que guarda os princípios bíblicos, que ainda tem um verdadeiro amor, o amor de Cristo, que ali suporta muitas coisas. Porque hoje em dia qualquer coisinha está separando, os casais se separando. Ah, você pisou no meu pé, vamos se separar. Tá sim. Que amor é esse? Nós temos que ter o verdadeiro amor de Cristo para quando vir essas lutas, nós suportar. Nós estar firme. Nem que eu tenha que morrer. Morrer com Cristo é lucro. Morrer com Jesus Cristo é lucro. Porque eu sei que eu não vou morrer. A minha alma vai ser levada para a salvação eterna. Agora, e aqueles que realmente não estão firmados? Comece a se afirmar cada dia, porque o negócio é sério. Está diante dos nossos olhos. Aqui diz que aquele que tem que ser preso vai ser preso. Quantos cristãos são presos no mundo? Na Coreia do Norte, nos outros países, na África, na Arábia, são até mortos. São presos e mortos. Na China mesmo, ditadura chinesa contra os cristãos. Então, já está acontecendo há muito tempo, as pessoas não estão percebendo. Já está existindo isso, mas agora está vindo para a grande. Isso que a gente está vendo aí, quantos cristãos morrendo por ir contra o engano, contra ditaduras, contra a palavra de Deus, as pessoas querem forçar o cristão a obedecer aquilo que é errado, adorar outros deuses, como Nabucodonosor quis fazer, Sadraque, Mesaque e Abednego, adorar aquela imagem, se prostrando. Você vai ver lá que Nabucodonosor, ele reuniu quem? Daniel 3, eu quero que você leia lá depois. Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro, uma estátua de ouro, e mandou colocar na província da Babilônia. E convidou os príncipes, os governadores, os prefeitos, os tesoureiros, seja todos os políticos, seja os oficiais, os juízes, todas as leis, e reuniu e fizeram o decreto. Quem não se prostrasse depois que tocasse o som da trombeta, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Você viu lá, você lendo lá, você vai ver que esses 3 jovens, eles não se prostraram e foram lançados, só que Deus livrou eles lá dentro da fornalha. Esse é o Deus que eu e você temos que confiar. E vai acontecer isso nesse tempo. Mas o que vai depender é da minha e da tua fé.
Será que você está preparado ou está se preparando para esse grande dia? Será que eu e você estamos preparados para quando chegar esse sistema que está muito próximo? Você vai ver, nós vamos ler aqui, você vai ver que está muito próximo a acontecer isso com toda a humanidade. Apesar que nós estamos num país ainda que se diz livre, que a gente já está vendo sinais aí que não está sendo tudo isso. Eles estão tentando acabar com a igreja, não é de hoje. Políticos que estão aí, partidos políticos que estão doidos para entrar para acabar com a igreja, as pessoas não estão percebendo isso. Os cristãos, muitos não estão apercebidos. Irmãos, mas nunca vai fazer isso. Apocalipse 13 está se cumprindo. A Bíblia diz que Deus permitiu a grande perseguição ao seu povo. É aí onde Malaquias 3,18 diz, só um minutinho. Glória a Deus. Continuando aqui, irmãos. Irmãos, eu quero ler aqui nessa versão NTLH. Olha o que diz aqui esse Apocalipse 13, versículo 8 em diante. Só para você ver como é tremendo o que fala aqui. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Ao 9, Apocalipse 13, 9. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem. Escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Olha que tremendo. Olha como é sério. Então essa perseguição, essa grande tribulação, o povo de Deus, essa desculpa que diz assim, mas se vir fazer o mal a mim, ele vai tirar a minha vida, como muitos que se diz cristão, que eu tenho que me defender, eu tenho que atirar, eu vou defender a minha vida. Aqui está falando que quem tem que ser preso será preso. E quem tem que ser morto será morto. Ele não está falando que o povo de Deus vai ter que agir, vai começar a matar outras pessoas. Não tem como. O povo de Deus vai como um cordeiro, sendo levado para o matadouro. O povo de Deus vai passar pela maior tribulação, como nunca houve igual. Como em Malaquias 3,18 diz, aí onde Deus vai ver a diferença de quem serve e de quem não serve. Só, irmão, é uma palavra forte, mas a palavra também traz um refrigério, que a Bíblia diz que Deus não dá aquilo que nós não suportamos. Deus vai sustentar. O Espírito Santo de Deus vai nos sustentar como sustentou o próprio Senhor Jesus Cristo, sustentou os apóstolos que foram mortos à espada, sustentou quantos e quantos cristãos que estão sendo mortos nos outros países, mas não negam Jesus. Eles não desistem. Nós temos exemplo disso. Isso não é novidade. Meu Deus, é porque não chegou até nós ainda, mas já está acontecendo isso aí. Muitos cristãos de muitos e muitos tempos já vêm morrendo, desde os apóstolos em diante, vem morrendo cristão à espada, sendo preso. Como o próprio apóstolo Paulo, que era Saulo, ele matava e perseguia os cristãos. Então, não é novidade para o povo de Deus que vai vir essa grande perseguição. Só que agora vai vir na terra inteira. Vai vir na terra e vai vir de uma forma terrível, uma forma que para eles conseguir pegar o mundo todo, por isso que aí entra o sinal da besta. O sinal. Nós estamos falando do sinal da besta e da imagem da besta. Você vai ver o que é o sinal. É onde eles precisam desse sinal para cercar todo cristão em toda a terra, para não ter para onde escapar. E é aí que as pessoas estão se deixando se iludir com pastores que falam que não tem nada a ver. Mas tem sim. Faça esse análise para você ver se não tem tudo a ver. Vamos lá. E aqui no 11 diz sim: então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecidos com os de um carneiro, mas falava como o dragão. Usava todas as autoridades do primeiro monstro
na sua presença. Forçava, presta atenção, forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Este segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizesse uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. E o segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro para que ela pudesse falar e matar todos os que não adorassem. Até aqui. Aqui eu vou falar da imagem. Presta atenção. Que fala que subiu da terra um segundo monstro. Ou uma besta. Que está falando de um poder terreno. De um sistema poderoso. Que o anticristo ele precisa. Fala primeiro daquele que blasfemaria. Mas ele sendo usado pelo esse dragão. Essa besta, essa primeira besta, esse espírito do anticristo, ele vai usar esses dois sistemas mundial. É isso que eu e você precisa entender. Parar de achar que vai aparecer um homem, que vai vir um homem com loiro, tal, um homem poderoso, cheio de... Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está falando de um sistema mundial. Sim, vai usar, não é só um homem, vai usar todo um conjunto de políticos envolvidos, conhecido como aqueles que estão lutando para ter a nova ordem mundial, o sistema único mundial, uma moeda única mundial, ou seja, qual é como a única forma de ter uma moeda única mundial? É o dinheiro digital, que a gente vai aprender, o sinal, é a marca. Agora nós vamos falar do que? Da imagem. Preste atenção o que é a imagem. E esse sistema chama-se o quê? Um poder religioso e um poder político. É dois sistemas em um só, que é o sistema do anticristo. Ele vai unir esses dois pontos, como lá em Daniel 3. Foi o que ele fez. Ele levantou uma imagem, para quê? Para que os seus deuses fossem adorados. E ele convocou quem? Os reis da terra, ali sejam os políticos, as autoridades. Tudo estava sujeito a ele ali, para quê? Para fazer o decreto. E nesse decreto foi forçado todos que estavam na Babilônia a se prostrar e adorar aquela imagem dos seus deuses de Nabucodonosor, que ele não serviu o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e nem o Deus de Daniel, nem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tanto que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se negaram, eles preferiram morrer de que seja lançado na fornalha de fogo ardente, de que eles se prostrar e adorar uma imagem e outros deuses. E é justamente agora Satanás está fazendo a mesma coisa nos últimos dias. Ele está reunindo todos os reis da terra, como está aqui em Apocalipse 16, 13 e 14. Leiam aí que eles serão um poder religioso e um poder político, que fala do falso profeta, que o falso profeta fala dos religiosos, do sistema religioso mundial e de um sistema político, que eles vão se reunir, se unificar
pela autoridade do dragão, que é o próprio anticristo, o espírito de Satanás, que vai usar esse sistema com seus demônios, os seus principados e as suas potestades, espíritos, que vai usar homens gananciosos, homens que querem o poder mundial, o poder, o sistema nessa terra, para poder afrontar a igreja de Cristo, para poder perseguir os cristãos, não importando se vai ter que matar, se vai ter que prender, e é o que vai acontecer. Nós estamos vendo o cenário. E qual é essa imagem? Presta atenção agora. E foi ordenado a segunda besta que fizesse uma imagem em homenagem ao dragão. Então, seja, é uma lei, um decreto, uma lei para quê? É o que nós estamos vivendo hoje. Já tem uns anos atrás e muitas pessoas não perceberam o que é essa imagem. Quem já ouviu falar no ecumenismo? Religiões unidas. A Bíblia deixa bem claro que essa imagem foi dado um espírito para que ela falasse. É fácil a gente entender. Ecumenismo, o que significa isso? Veja bem, o Papa, a Igreja Católica, se você for no YouTube aí pesquisar, você vai ver que ele há muito, desde do outro Papa, já tem um decreto assinado com todos os líderes religiosos mundiais. Seja, olha, vamos fazer um decreto pela paz, as religiões vão se unir. Como que as religiões vão se unir? Cada um guarde a sua fé, ninguém critica ninguém, ninguém julga ninguém. Então, seja, o cristão ele tem que concordar com quem vive na feitiçaria. O espírita concorda com o católico, apesar que todos já se concordam. Todas as religiões se concordam, menos nenhuma se concorda com o cristão, o verdadeiro cristão. Já prestou atenção nisso? Então, ou seja, esse poder ele vai fazer o quê? Ele vai reunir todas as religiões do mundo. Essa imagem é a religiões unidas. Como que é unida? Não é uma, o católico é católico, o bandista é um bandista, o espírita é espírita, o indígena é indígena, cada um com sua fé. Cada um respeitando o outro. Cada um defende a sua... Porque todas as religiões levam até Deus. Quem falou isso? O único que leva eu e você até Deus, a Bíblia diz que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus, ao Pai Todo-Poderoso, se não for por Jesus Cristo. Ele é o único intercessor, mediador entre o homem e Deus. Não é Maria, não é José, não é Pedro, não é fulano, não é ciclano que vai levar eu e você até Deus, a salvação eterna, a não ser Jesus Cristo. E isso é o que o cristão defende. É isso que o cristão quer passar para os outros que estão enganados, para que eles não percam a salvação da alma dele. Então é a única religião que não é religião, que Cristo não é religião, Cristo é o Salvador, mas é o cristianismo que defende a verdadeira fé em Jesus Cristo, o Salvador. Eles querem passar para o cristão de verdade, ele quer passar para essas outras religiões que eles estão errados, que eles estão equivocados, o diabo está enganando eles e eles vão sofrer, eles estão sendo enganados. Quando eles descer a sepultura, eles vão pagar um grande preço, porque o anticristo ele tem enganado anos e anos as religiões, as pessoas não estão entendendo. E o que está acontecendo? Ele está preparando isso tudo, ele já está preparado. Você vai ver que o Papa ele assina esse decreto, essa lei. Por isso que hoje tem na lei aí, se você falar mal de qualquer religião, eles ligar para a polícia, você vai ver que você vai ser preso. Aí, ó, porque hoje muitos pastores não estão pregando mais na igreja, dizendo, ó, se falar mal de outra religião, tem lei, ó. Tem lei aqui, ó. Você vai ser preso.
Só basta você pesquisar que você vai ver que existe isso. Mas não é porque o cristão está julgando a outra religião. Não é porque o cristão não concorda com a outra religião. É porque o cristão ele concorda com Cristo, ele concorda com a verdadeira doutrina, a única palavra que salva e leva para o céu. Mas o anticristo ele sabe disso. Foi o que ele fez com religiões aí que tirou. As religiões tiram a Bíblia de lado. Elas não têm revelação do Espírito Santo. E a única... Trazendo o ponto religioso, os únicos que têm a revelação verdadeira, os cristãos, que verdadeiramente vivem em santidade e sinceridade com Deus, através de Jesus Cristo, obedecendo a doutrina de Cristo. Mas se muitos, porque os outros leem até a Bíblia, mas não entendem, eles não sabem o que fazem. Pegam um texto, a palavra por si só é morta. Aí eu leio um texto aqui que diz aqui, mas é a revelação do Espírito, espiritual com espiritual. Como o Espírito Santo vai habitar em mim, eu fazendo mal com muitas religiões, faz sacrifício para destruir casamento, faz sacrifício, faz oferenda aos demônios para ver um casamento ser destruído, e diz que serve a Deus, e diz que aquela religião vai levar para o céu. Ei, aonde o engano, Satanás está enganando as pessoas, e as pessoas não estão entendendo. E essa é a imagem da besta, que esse sistema... Fizeram esse decreto, e aquelas pessoas que for contra, porque o cristão, o único que é contra esse sistema é o cristão. Você acha que a guerra vai ser contra quem? Você acha que a batalha vai ser contra quem? Vai ser... Aí eu pergunto para você, quantas religiões tem no mundo? Eu fui pesquisar, há 2 anos atrás tinha 37 mil tipo de religião. 37 mil religião. Aí você pergunta para mim, qual é a verdadeira? Eu, olhando para a Bíblia, para a Escritura Sagrada, para a Palavra de Deus, eu digo é Cristo, porque ela é verdadeira. Ela leva para o céu. Ela transforma o pecador e o pecador vive em santidade. Aquele que matava não mata mais. Aquele que roubava não rouba mais. Porque é uma transformação divina. Quando a gente abre o coração para Jesus, Jesus ele faz a obra na vida do cristão. Verdadeiramente. Quem é cristão sabe do que eu estou falando. Quem me conhecia quem eu era antes, e hoje eu na presença de Deus tem muita coisa para melhorar. Não estou 100% não, tem muita coisa para mudar, para melhorar, e eu não sou melhor do que ninguém. Porque esse mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pode fazer também na sua vida, de qualquer um que está em qualquer outra religião. Se abrir o coração para Jesus, ele faz a obra. Mas esse sistema que está vindo aí, ele veio para forçar eu e você concordar com qualquer outra religião. Como que eu e você concorda? É quando eu e você aceita. Ah, não, eu não vou pregar para aquele católico ali, não. Ou para aquele que está na macumba, não. Ou naquele que está no espiritismo, não. Porque eu tenho que respeitar a fé dele. Agora eu te pergunto, Paulo pregou para quem? Qual era a religião dos romanos? Qual era a religião dos judeus que Jesus pregou? Por que você acha que os apóstolos foram mortos? Por que você acha que os cristãos foram mortos, perseguidos? Por que você acha que os cristãos estão sendo mortos aí no mundo, por muitos países aí? Porque eles defendem a verdade. Eles não concordam com o erro, com o engano de Satanás, como Sadraque, Mesaque e Abidnego não concordaram. Preferiram ir para a fornalha de que eles concordar. Mas eles foram livrados, assim vai ser comigo e com você. Se nós ficar firme com Cristo, mesmo que nós tenhamos que ser mortos, mas nós vamos viver na eternidade com o Senhor. Temos que parar com essas coisas, parar de concordar com outra religião que não é Cristo. Nós não podemos julgar, nós não podemos dizer que eles vão para o inferno. Não, isso é julgamento, que aí eu estou sendo juiz. Mas eu posso deixar Deus usar a minha vida para falar para eles que Jesus ama eles, Jesus morreu por eles, porque eles estão no engano. Como Jesus diz lá em João 12:46, eu sou a luz que vem ao mundo,
para tirar o mundo das trevas, da escuridão, do engano de Satanás, como está escrito lá nas epístolas de 1 João, capítulo 3, versículo 8, que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Jesus, ele veio para desfazer a mentira, o engano de Satanás. Eu dou exemplo de mim, eu vivia no engano, eu vivia na escuridão, eu não enxergava essa verdade. Hoje eu enxergo que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e o resto é mentira, o resto é beco, é labirinto. Jesus é o único que pode nos salvar. E é a palavra, ele está falando para nós. E olha essas religiões aí, ecumenismo. Hoje os evangélicos tá tudo junto, misturado com outras religiões. Essa é a imagem da besta. Concordando, estando junto. Não, nós temos que amar, nós temos que fazer caridade, nós temos que estar junto. Não. Quem falou isso? Está lá em 2 Coríntios 6,14. Como pode a luz estar junto com as trevas? Chega na tua casa, está o teu quarto todo escuro. Acende a luz para tu ver se fica escuridão lá. Quando a luz chega, tem que clarear tudo, meu irmão. E a luz é Jesus Cristo. Não tem esse negócio de concordar, cristão concordar com erro. Que sociedade tem o cristão com o não cristão? Que concordância tem Cristo com Satanás? Está lá em 2 Coríntios 6,14 em diante. E no 16 diz: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivente. Como ele mesmo diz: entre eles andarei e neles habitarei, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas deixe essas coisas imundas, saia desses pecados nojentos, que eu não aceito o pecado. O que separa o homem de mim é o pecado. Isaías 59, 2, 3. O que separa o homem de Deus é os pecados. Aí diz: e eu os receberei como os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas esse poder religioso hoje está aí decretado. Se eu discordar, se eu falar contra aquelas pessoas, eu não concordar, eu não posso ensinar para elas, porque se elas me denunciar, tá falando que eu tô falando que eu vou pro inferno. Então, vocês estão indo, é direito de expressão. Então, ou seja, ainda tá tendo aí um certa leveza ainda, mas vai apertar. Nesse país aqui que nós estamos vivendo, que se diz em liberdade, né? Direito de expressão. Mas veja logo daqui a pouco tempo aí como que vai ser. Sinal. Sinal da besta. 16. Só um minutinho. Vou fazer em 2 pontos, 2 vídeos. Glória a Deus. E vieram aqui, aí eu dei uma paradinha. Desculpa, mas agora eu vou estar concluindo aqui. Então aqui nós entendemos que a imagem da besta, ela foi dado o poder para falar. Uma estátua, muitos pensam que será levantada uma estátua de pedra ou de ouro. Não. Como uma estátua de pedra ou de ouro vai falar? Não fala, mas isso representa. Não é como lá, como o rei Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro. Não, que ela não falava. Mas era o propósito religioso de adorar os deuses de Nabucodonosor, representando aos deuses, ao próprio Nabucodonosor, porque ele se titulava como um deus também. Então, que é como esses aí hoje nós estamos vendo, ele se titula acima de Deus, é eles que dominam o mundo, é eles que querem controlar tudo. Está aí diante dos nossos olhos. Só que agora vem com uma tecnologia diferente, né? Agora o diabo está usando o próprio sistema religioso, que todos se unam em um só propósito. Como foi falado, eu vi 37 mil tipos de religião. Aí você fala, qual é a verdadeira? Eu falo para você, 37 mil. Nessa 37 mil, tira uma.
que é o cristão, que não aceita adorar outros deuses, que não concorda com o pecado, não concorda se contaminar com esse mundo. Então você imagina 36.999 religião contra uma só. Por que contra? Porque foi a única que não concordou com as outras todas. A única que para eles não respeitou a todas. A lei que foi feita. Religião única. Seja, cada um respeita a sua. Mas não é que o cristão desrespeita, irmãos. É porque o cristão quer mostrar para os outros que eles estão errados. Que eles não podem se contaminar com outros deuses. Eles não podem se contaminar. Eles não podem ser amigo do mundo. Porque quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. É isso que é a diferença do verdadeiro cristão. Por isso que o cristão é perseguido, preso e vão ser até mesmo morto. Isso já acontece há muito tempo. Com o próprio Cristo. Por que você acha que Jesus foi morto? Porque ele não concordava com as coisas erradas. E quando ele trouxe a verdade, os próprios judeus o crucificaram, sendo usado por Satanás. Então, irmãos, preste atenção. Agora vamos falar de outro ponto que eles vão usar. É muito sério. Porque é um rebanho só. Diz assim o 16. Ele obrigou todas as pessoas importantes, humildes, ricas e pobres, escravos e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar ou vender, a não ser quem tiver esse sinal. Isto é, o nome do monstro ou o número do o nome dele. Seja, aqui está falando, muitas pessoas se confundem nessa questão do nome. Isso aqui é um sistema que é um poder político e um poder religioso usado pelo anticristo mundial. Nós aprendemos aí da imagem da besta. Agora nós estamos vendo aqui do sinal da besta, que ele precisa para poder fazer todas as pessoas na terra o adorar, se prostrar ao seu sistema, a aderir à vontade dele. E para isso eles vão fazer um decreto, leis. Por isso que Satanás ele precisa do poder político, porque é o poder político que decreta, faz as leis para poder ser obedecida, forçada, nem que tenha que ser forçada. Por isso que os cristãos são mortos e perseguidos nesses países ditadores, que existem essas leis que não concordam com o cristianismo, porque a palavra de Deus ela vai contra o pecado, contra a mentira, contra toda a ditadura, tudo aquilo que força a pessoa e não dá o direito do livre-arbítrio para a pessoa. Nem Deus força eu e você. Deus não força eu e você a fazer o que Ele quer. Ele aconselha e ensina eu a fazer e você obedecer a Ele. Fazer a vontade dEle. Mas se eu e você não optar, não querer, Deus não vai forçar você. Vai vir as consequências. Mas Deus não pega você à força e faz você servir a Ele. Não. Nem o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, não faz isso. Nem Jesus Cristo fez isso. Como o próprio Jesus fala, se vocês não crê na palavra que eu tenho falado, eu não julgo vocês. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas vocês não querem? Mas a própria palavra no último dia vai julgar vocês. Mas porque vocês não quis. Seja, o que vocês estão plantando, vocês vão colher. É por aí. Então, seja, agora aqui vai falar do que? Esse sistema vai precisar de quê? De um sistema que representa a marca da besta. Marca da besta é diferente da imagem da besta, porque nós aprendemos aí que é as religiões unidas que representa a imagem da besta. Que todos concordar com ele, todos juntos, misturado, ecumenismo. Tá aí, ó. Evangélicos misturando com isso aí não pertence a Jesus Cristo não, meu irmão. Isso aí é a banda podre
É onde Deus fala a diferença de quem serve e quem não serve. Olha para a palavra que você vai ver quem é o verdadeiro cristão. É o que vive a palavra. Preste atenção. E outra, não julga os outros, mas ama, leva a verdade, porque o verdadeiro profeta, nem que eles queiram matar você, você tem que trazer com amor, com misericórdia, para que eles se arrependam. Aí aqueles que realmente é humilde, sai daquele erro e vem para Jesus Cristo, e aí continua na luta contra a mentira, contra o engano, contra o pecado. Então vai dizer aqui, e ele obrigou, ele vai obrigar. Vai obrigar. Vai obrigar todas as pessoas importantes, humildes, ricas e pobres, seja livres e escravos, seja todo ser humano a ter esse sistema. Porque se não tiver, não poderá comprar ou vender. Sabe o que representa isso? Crédito, moeda, dinheiro. Está falando de dinheiro. Está falando de comprar. Está falando de vender. Se eu não tenho dinheiro para comprar, como que eu vou ter dinheiro para algo para vender? Então preste atenção. Fala-se da moeda digital. O sistema mundial que está por vir aí. Chip, sistema eletrônico, dinheiro digital. A China, assistam lá. A China, ela não tem esse tal de QR Code aí. É como se fosse um código de barra que vai em todos os produtos. Todos os produtos estão vindo com esse códigozinho de barra aí. Esse tal de QR Code. Que hoje você vai lá e paga pelo aplicativo. Às vezes só encosta o celular assim, você já paga. Na China é assim. A China está descartando dinheiro físico. Logo, logo vai vir. A China é o país que mais exporta no mundo. Como que alguém vai pagar para a China se eles não têm mais dinheiro físico? Tudo vai ser digital. Começa pela China, o maior sistema, ou seja, o maior fornecedor do mundo é a China. Porque eles estão ganhando território, comprando, estão avançando o mundo todo. Vindo essa doença que é para poder ajuntar, deixar toda a economia lá embaixo para eles entrar. Esse sistema está por vir aí. Eu dou um exemplo por mim, eu sou um pequeno comerciante. Se eu não tiver uma maquininha de cartão, eu não consigo vender. Se eu só depender de dinheiro, hoje de 100%, 95% é cartão de crédito, é chip, é cartão na maquininha. Então como que eu vou vender para as pessoas? Como que as pessoas vão hoje? E hoje para a pessoa receber hoje o seu pagamento que trabalhou o seu mês, ele vai lá no caixa eletrônico, ele tem que usar um cartão que vai o chip. Isso só está aprimorando, são testes vindo ao longo do tempo. Que hoje está sendo anunciado, que já foi anunciado há muito tempo, que está sendo programado um pequenininho, tamanho de um grãozinho de arroz. Um pequeno chip para ser colocado na mão direita ou na fronte da pessoa. Para quê? Em vez de estar levando um monte de cartão, um monte de coisa, ou cartão que é perigoso você perder, vai estar em você. Geração robótica. Você vai ser forçado, vai ser obrigado a aceitar esse sistema. Você vai ser obrigado a compartilhar isso. Só que o cristão, eita Deus, o cristão não pode. Não, mas como assim? Não. O cristão aí, por isso que fala a grande perseguição. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não se prostrou essa lei. Ele não se prostrou essa ordem do rei Nabucodonosor. Ele não se prostrou o decreto dos políticos e toda a autoridade que estava junto com ele. Não. Eles preferiram ser lançados numa fornalha de fogo, porque eles tinham convicção do Deus que eles serviam. É a mesma coisa eu e você. Quando chegar esse momento,
eu e você temos que mostrar que realmente o Deus que nós servimos, como está escrito lá em Apocalipse 9 e 10, 13, capítulo 13, versículo 9 e 10. Quem tem que ser preso vai ser preso. Quem tem que ser morto será morto. Porque vai vir a grande perseguição. Ele vai forçar o cristão a concordar com as outras religiões, não falar do verdadeiro evangelho, não pode pregar contra os homossexuais, não pode pregar contra outras religiões, porque isso é crime, isso aí não pode. Mas o cristão não prega julgando, o cristão tem que pregar por amor, amar da sua própria vida para ver aquela pessoa salva. Falar para ela, isso aí não agrada a Deus, porque o inimigo te engana, o inimigo ele coloca você nesse engano, porque sabe que isso é pecado, e o que separa você de Deus é o pecado. Deus ele não se agrada com o pecado do ser humano, por isso que ele enviou o filho dele para morrer naquela cruz, para que eu e você saia e se arrependa do pecado. Não viva nesse engano que Satanás vem colocando gerações e gerações, como se fosse uma corrente, um elo após elo, geração, e as pessoas precisam ser libertas por Cristo e a palavra, abre o coração para Jesus. É só o cristão verdadeiro que vai fazer isso. Então, para que você entenda, mas e se eu pôr? Não vai ter jeito, mas como que eu vou comer? Como que eu vou receber meu pagamento? Como que eu vou tirar meu dinheiro no caixa? Como que eu vou pagar minhas faturas? Como que eu vou vender? Como que eu vou ter crédito se for obrigado a usar esse sistema? O cristão não vai poder. Ah, mas e agora? Deus? Você não confia em Deus? Você tem que confiar em Deus como Sadraque, Mesaque e Abednego confiou. Você tem que confiar em Deus como Daniel nas covas do leão confiou. Você tem que confiar, porque Daniel ele foi orar. E o que eles fizeram? Um decreto. Quem fosse pego orando era para ser condenado à morte na cova dos leões. Daniel, ele negou a Deus? Ele foi orar todos os dias, ainda abria a janela. Aí eles olharam, olha lá, quem está lá? Sabe o que vai acontecer? Vai ter pessoa observando o cristão. Olha lá, isso aí não colocou chip não. E está induzindo os outros não colocar. Cadeia neles. Ixi, vai ter país, vai morrer. Vai ter que matar esses cristãos aí porque está influenciando, está indo contra nós. Mas morrer com Cristo é lucro, irmãos. Está chegando a grande avalanche aí. Olha como hoje tá. Se você não tiver cartão de crédito, você faz compra no supermercado. Se você não tiver uma maquininha de cartão, você, comerciante, consegue vender alguma coisa? Eu sou comerciante pequenininho. Pago mais para trabalhar do que... Mas isso Deus me revelou, me mostrou. Falou, ó filho, fica firme. Prepara o povo, prepara a tua família, prega essa palavra. Sei que é uma palavra forte, nem todo mundo aceita. Mas é uma realidade. Faça uma análise. Faça a comparação. Faça um exame perante essa revelação para você ver se não é isso que vai acontecer. Tá vindo. O tempo é para que eu e você se prepare. O tempo é para que eu e você pregue essa verdade enquanto há tempo. Não se apegue às coisas materiais dessa terra. Ah, irmão, mas onde está escrito que se eu colocar, eu aceitar esse sistema aí, eu vou pagar um preço? Apocalipse 14, versículo 9 diz assim. Versículo 10. Beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e enxofre diante dos santos anjos do Cordeiro e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio nem de dia e nem de noite. Para os que adorem, seja a imagem do monstro e o monstro e a sua imagem,
e nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele, seja na sua mão ou na sua testa. Ao 12. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus Cristo. Olha que tremendo. Se você serve ao Senhor Jesus, você tem que confiar no Senhor até o fim. Lembre que muitos morreram e não negaram a Cristo. Quantos no Coliseu eram lançados para os leões e morreram rindo? Quantos não foram crucificados, como o apóstolo Pedro disse, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, me ponha de ponta cabeça. Paulo diz, eu não vejo a hora de eu estar com Cristo. E quando às vezes ele ia para ser, era preso, mas não era hora dele morrer. Mas chegou um dia em Roma que ele foi decapitado. Mas Paulo não negou Jesus, ele pregou para os gentios. Por isso que esse evangelho chegou até nós, esse evangelho de salvação. Muitos morreram para essa palavra chegar até nós. E por que nós vamos negar a Jesus? Vamos perseverar até o fim. Por mais que você está falando no teórico, mas no prático. Por isso que nós temos que viver, falar e viver a palavra. Porque só viver de boca, nós vamos ver a diferença de quem serve e quem não serve. Vai ser nessas horas de lutas. Porque o deserto é para provar o crente. E o grande deserto está vindo aí. Mas saiba que o Espírito Santo sustentou Jesus, sustentou os discípulos e sustentou todo o povo de Deus que passou. Sustentou Sadraque, sustentou Daniel e com certeza vai nos sustentar até o fim. Porque Deus não dá aquilo que eu e você não suporta. Desde que eu e você esteja firmado e obediente à sua palavra. Eu agradeço a oportunidade. Lembrando, se eu aceitar esse sistema, concordar em adorar essa imagem, concordar com outras religiões, seja, não, cada um viva a sua. Não, eu tenho com amor deixar o Espírito Santo mostrar para eles que eles estão errados, que o único salvador da minha e da sua alma é Jesus Cristo de Nazaré. E ele é a palavra, a sã doutrina, a porta estreita e o caminho apertado. Essa é a verdadeira evangelho. Por isso que eu e você temos que estar firmado nessa verdade. Independente de quem achar ruim. Não julgamos, não podemos julgar, porque nem Jesus julgou aquela mulher adúltera e nem ninguém. Mas ele veio trazer a salvação. É o que eu e você tem que deixar o Espírito Santo usar nossas vidas para levar o amor, a misericórdia, seja, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas com amor, com alegria e com sinceridade diante de Deus e com humildade. Que o Senhor use as nossas vidas nessa terra ainda. Enquanto nós estivermos aqui, seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Fica com essa palavra. É uma palavra um pouco grande, mas é uma palavra que você vai abrir teus olhos. Não brinque com a tua salvação. Resultado disso, você vai ver bem claro aqui, Daniel, só vou estar lendo. Apocalipse 16, 13, diz assim. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs que saía da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, no 15, escutem, eu venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de que não ande nu e não fique envergonhado em público. Ou seja, aqui é tremendo. Apocalipse 16, versículo 13 em diante. Deixa bem claro que é um espírito da besta que representa o poder político, o poder religioso,
que é o falso profeta. Eles se unem, vão até os reis da terra, do mundo inteiro, para reunir eles ao seu favor, para fazer decretos, leis, para fazer esses sistemas, seja uma religião, respeite cada uma a sua, é a paz, todo mundo tem. Mas não, o cristão ele leva a verdadeira paz que é de Cristo. E nem todas as religiões levam de Cristo, não. É a única, é a cristã, a verdadeira, que guarda a doutrina verdadeira de Cristo. Essa sim tem a verdadeira paz. E aí eles vão congregar para fazer decretos, leis e projetos para cercar todo o povo de Deus, para que o povo aceite essas ordenanças dele, que vai fazer o povo virar um robô. Todo o sistema digital, tudo vai ser digital, obrigatório. Porque senão você não vai ter como receber seu pagamento, não vai ter como vender se você não fazer parte desse sistema, que vai fazer todos os bancos mundiais, que vai fazer parte disso. Então, irmãos, se prepare, os dias maus estão próximos. Se revista de toda a armadura de Deus, Efésios 6, 10. Porque a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra Satanás e seus demônios, nos lugares celestiais. E aí Jesus, quando ele voltar e levar a sua igreja, nós vamos morar no céu, junto com ele. Ele vai secar as nossas lágrimas, nós não vai ter mais fome, não vai ter mais sofrimento. Então vale a pena. Maior do que o nosso sofrimento é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Vale a pena se esforçar e ficar firme até o final. Que Deus abençoe você, que Deus proteja, que Deus te dê força e vamos que vamos. Acorda, igreja. Tu que dorme, acorda, porque o Senhor está à porta, nos chamando para vigiar e orar e se fortalecer a cada dia. E anime uns aos outros. Essa palavra não é para desanimar. Essa palavra é para nós acordar, para nós levar a sério a palavra de Deus e para nós continuar firme até o fim. Não pule do barco, porque Jesus está no barco. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.